e verso 23 também. Mateus capítulo 8, versículo 23. Hoje é um dia de grande bênção, de grande vitória, de grande alegria, de nós estarmos na casa de Deus. Se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos, não haveria sentido da gente estar aqui hoje se não fosse por Ele. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Pode tomar o teu assento aí? Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, a gente está diante de um texto bastante conhecido, texto esse que já foi letra de canções por todo mundo aí, evangélica. Um texto, né, irmãos, a qual nos fala sobre segurança em Deus nos tempos da adversidade. Aqui nós estamos diante de uma passagem que todo cristão, espiritualmente falando, viveu ou irá viver. Qual é a passagem que nós vamos viver por essa terra que tem a ver com esse texto? Jesus ele estava naquele barco junto com seus discípulos. Por quê? Por que Jesus estava naquele barco? Por que veio aquela tempestade no meio do mar? Se nós lermos a Bíblia nos versículos anteriores, nós podemos perceber que o Senhor Jesus, quando ele ia pregar o Evangelho, muitas das vezes ele ia a pé, muitas das vezes ele ia de barco. Ele estava navegando de uma cidade para outra. Por quê? Porque era necessário pregar o Evangelho. Só que no meio do caminho sobreveio uma grande tempestade em alto mar. E o que me chamou bastante atenção não é que veio uma grande tempestade, não é porque as ondas cobriam o barco, não é porque o vento soprava. Na verdade, isso é até normal. Todo aquele homem que trabalha com mar, marinheiro, ou alguém que tem barco, que trabalha com pesca, coisa do tipo, sabe muito bem que no meio do mar não há previsão certa de acontecer o pior. Porque no mar pode acontecer vento do nada, pode acontecer agitação do mar por nada, sem nenhuma espera, sem nada do tipo. O que me chama a atenção não é as ondas, e não é o vento, e não é o barco quase afundando. O que me chama a atenção é que Jesus está dormindo no fundo do barco. Como que alguém, em uma situação tão difícil, uma situação tão atribulada, consegue dormir dentro do barco? O barco balançando, as ondas entrando dentro do barco, e Jesus está dormindo no meio do barco. É como se Jesus não estivesse sabendo o que estava acontecendo dentro daquele barco. Há momentos da nossa vida que a gente está igualzinho àquele barco, vivendo o vento, vivendo a afronta, vivendo as ondas que entram, quase nos derrubam. E muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor está dormindo que não está vendo a prova que eu estou passando? Será que está dormindo que não está vendo o tamanho do mar que está se levantando, o tamanho das ondas? Será que o Senhor está dormindo e não está vendo o meu desespero? O que me chama muita atenção, diácono Valdeci, o presbítero Valdeci, é que quando eles chegam lá embaixo, Jesus está dormindo e eles acordam Jesus parece que eu posso ver a cena, Jesus acordando, se espreguiçando com a maior tranquilidade e dizendo para aqueles homens: por que vocês têm medo, homens de pouca fé? Por que ele disse aquilo? Porque eles estavam dentro do barco, mas eles não estavam sozinhos. Eles estavam no meio do vento, mas não estavam sozinhos. Eles estavam no meio das ondas, mas não estavam sozinhos. Jesus estava no barco. E o que me chama muita atenção é que quando o Senhor Jesus acordou, quando Jesus se levantou, ele só liberou uma palavra para aquele vento e disse: vento, aquieta-te. Ele só liberou mais uma palavra para o mar e disse: mar, aquieta-te. E naquela mesma hora tudo se aquietou e se tornou bonança. O que antes era um desespero, o que antes era algo assim que poderia deixar aqueles
Se o mar